Certo, pode. Bom dia, gente, tudo bem? Sou o Vitor. Vou apresentar essa primeira parte aí do módulo 1, né, que a gente compilou as 3 práticas. A primeira foi a influência da concentração na atividade da invertase, a segunda, a influência do pH na atividade da invertase, e na prática 3 a gente estuda a influência da temperatura também na atividade da invertase. Os componentes do grupo é a Ana Clara Oliveira, a Andressa Stephanie, Felipe Marcelo, Felipe de Moura, Gilcimar Vitória, Gustavo Martins, eu, Visla Bruna e o Victor Mitelton. Ok? Pode passar. Primeiro a gente compilou os 3 resumos, né? Então vamos entender o que acontece em cada uma dessas práticas do módulo 1. Na prática 1, a gente tem a influência da concentração, né? A gente determina os parâmetros cinéticos através da velocidade máxima, que a gente compila como Vmax, e a Km, que é a constante de Michaelis, né? Através de uma análise de velocidade de reação em diferentes reações da sacarose, concentrações da sacarose, né? E a gente faz isso através de um método de linearização, que é a de Lineweaver-Burke. Na prática 2, a gente tem o objetivo de identificar o pH ótimo, na qual essa atividade enzimática catalítica ela é máxima, e a gente compreende isso a partir do ponto de que o pH ele afeta esse estado de ionização do sítio ativo da enzima, né? E isso altera a sua eficiência correspondente ao potencial hidrogênico, né? Na prática 3, a gente faz um estudo muito similar da prática 1 e 2, só que agora a gente utiliza como variável controlada a temperatura, né? E a gente estuda esse duplo efeito, né, da temperatura, porque ao mesmo tempo que ela tem uma condição de acelerar a reação, ela também tem a condição de desnaturar termicamente essa enzima, né? Obviamente, esse span de temperatura permite a gente calcular tanto a energia de ativação quanto a energia de desativação, né, que vai indicar a desnaturação dessa enzima. Pode passar? Na prática 1, uma pequena introdução é que enzimas, elas são catalisadores biológicos, né, que aceleram reações químicas específicas. E a diferença entre um catalisador orgânico e não inorgânico, biológico e não biológico, né, é a questão da alta seletividade por substratos, né, então eles precisam de substratos específicos para elas serem ativadas e para as reações ocorrerem. E lembrando que, por ser uma enzima biológica, ela tem uma ampla ampliação e aplicação industrial, principalmente nas áreas alimentícias, farmacêuticas, fermentação e no tratamento de influentes também. E isso eu tirei essas informações do Scragg, ok? Pode passar. Enzimas de ionização. Enzimas são proteínas com grupos ionizáveis em sua estrutura, né? E o pH, tanto a temperatura, tanto a seletividade, tudo isso vai afetar a carga desses grupos e com a capacidade de inativação ou ativação do sítio catalítico, né? E essa atividade do estado de ionização ideal, ele depende da enzima, ok? Pode passar. E na prática 2, a gente já vai estudar o pH, né? Então, essa variação de pH, ela altera a conformação e o desempenho catalítico da enzima, porque o potencial hidrogênico ele também vai estar diretamente ligado com a ionização do meio, né? E lembrando que existe um pH ótimo em que a atividade enzimática é máxima, ou seja, um dado pH, a gente vai ter esse sítio catalítico na maior eficiência possível. E essa cinética, normalmente, ela vai ser descrita por aquele modelo de ionização de K1 e K2, né? Que a gente vê a quantidade que ela vai estar ionizada sobre a quantidade não ionizada, né? Bem naquela lógica de constante química mesmo. Pode passar? E lembrando que nesse conceito de cinética enzimática, a gente analisa a velocidade de reação catalítica por enzima em função da concentração do substrato, né? E normalmente a gente utiliza o modelo de Michaelis-Menten, porque ele vai conseguir descrever essa relação dos parâmetros Km, né, que seria a constante de Michaelis, com o Vmax, que seria a velocidade máxima, né? E normalmente a gente faz a linearização da equação por um método gráfico de Lineweaver-Burke, que facilita a estimativa desses padrões. Tá? E normalmente onde que se aplica esse experimento do pH, né? A gente estuda a hidrólise da sacarose, que vai ser catalisada pela enzima invertase, né, sob a temperatura constante. A gente avalia essas diferentes concentrações de sacarose e de pH e a gente verifica como que isso vai influenciar a taxa de reação. Com isso, a gente consegue determinar os parâmetros cinéticos, Vmax e Km, né, com base nos dados experimentais após a linearização.
ok? Pode passar. Isso. Por fim, a gente vai fazer a influência da temperatura em reações enzimáticas, né? A temperatura, a gente sabe que é um dos principais fatores que alteram essa atividade enzimática. Lembrando que, como eu tinha dito, a gente tem uma faixa de temperatura de ativação e desativação dessas enzimas, né? E normalmente a equação de Arrhenius, ela vai descrever essa relação entre a temperatura e a velocidade da reação química, né? Por aquela equação base. E normalmente essas reações enzimáticas, as temperaturas elevadas, elas podem causar uma desnaturação, tão qual temperaturas abaixo do ponto ótimo também vão causar uma não eficiência máxima daquela reação, ok? Pode passar. E por fim, né, a gente tem que lembrar que existe uma curva, né, que descreve esse aumento de temperatura ou baixa de temperatura com o ponto de atividade enzimática, né? E lembrando que é como se fosse uma parábola, né? A gente vai ter um ponto máximo e a gente vai ter também ponto de mínima, dependendo se a gente estiver tratando uma reação que seja endo ou exotérmica, vai ter essa alteração, né? E lembrando que essa desnaturação, ela pode ser reversível ou irreversível, né? Então, dependendo do ponto que a gente estiver, se a gente aumentar essa temperatura, a gente vai causar uma situação onde a gente não vai conseguir ter uma reversibilidade, né? A gente vai desnaturar a ponto de não conseguir retroceder. E, normalmente, esse ponto de desnaturação, ele fica entre 45 e 50 graus Celsius, né? E essa variação de atividade enzimática, normalmente ela é explicada por dois parâmetros, né? Que seria o EA, que seria a energia de ativação de enzima ativa, e o EI, que seria a energia de ativação da desnaturação ou, né, de inativação da enzima. Pode passar. É isso. Objetivos, eu vou falar rapidamente aqui, tá, Felipe, antes de você entrar no materiais e métodos, ok? Lembrando que, para determinar, né, esses parâmetros cinéticos da sacarose, a gente tem que utilizar uma linearização de linear work-burk, ok? Lembrando que é necessário a gente verificar a concentração do substrato para cada um dos experimentos, porque isso vai influenciar, obviamente, né, toda essa linearização. Então, a gente coletar esses valores e preparar soluções no ponto certo é muito importante. Terceiro, né, a verificação da influência sobre pH e desempenho da enzima invertase, né, da sacarose, determinar o pH ótimo, né, através daquela linearização e também a gente entender qual seria esse ponto, né. E por fim, a gente também tem que verificar a influência da temperatura sobre esse desempenho, né, e a gente tem que calcular, a partir da determinação da melhor temperatura, né, calcular a energia de desativação da invertase, com pH e concentração mantidas constantes, que se a gente alterar qualquer um desses parâmetros, a gente também altera o resultado final. Bom, agora vamos falar sobre os materiais utilizados na prática. E quanto aos equipamentos, utilizamos uma balança da marca Dawes para pesagens precisas, um espectrofotômetro do modelo T70 da PG Instruments LTD, que foi utilizada para as leituras da absorbância. Também utilizamos alguns reatores para o banho ultratermostático, que foi das marcas Solab, Tecno e Marconi. Também utilizamos a pipeta volumétrica ajustável da marca Jetta e as vidrarias incluem balões volumétricos, tubos de ensaios do tipo Folium, beckers, provetas, funil de vidro, bastão de plástico, conta-gotas, bacia de alumínio, suporte de metal para os tubos de ensaio. Nas imagens é possível observar qual foi o espectrofotômetro utilizado e também temos a preparação do bico de Bunsen junto com a bacia de metal, o suporte de metal para os tubos de Folium e também é possível verificar os tubos de Folium no banho-maria. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia geral e os reagentes principais utilizados. Sobre os reagentes, utilizamos o reagente DNS, que é o ácido 3,5-dinitrosalícico, enfim, o que foi utilizado para paralisar a reação enzimática e a reação com açúcares redutores para gerar cor, ou seja, teve uma reação de cor que seria necessária para a leitura no posterior no espectrofotômetro. Também utilizamos a solução tampão, que são essenciais para manter o pH constante, inclusive depois eu vou trazer novamente que na prática 2, que era sobre a influência do pH, utilizamos
ampla gama de pHs, mas, no geral, utilizamos uma solução tampão de pH 4,5 para manter constante. A enzima utilizada foi a invertase, sacarose era o substrato, e glicose é um dos açúcares redutores junto com a frutose, que foi o produto utilizado para criar a curva de calibração. A metodologia base consiste na preparação de amostra, na reação enzimática controlada e a análise por espectrofotometria. A etapa 1 foi uma prática realizada no dia 16 de junho, que consistia em fazer uma curva, criar uma equação linear, a qual relaciona a absorbância com concentração de glicose, que foi utilizada para converter os valores de absorbância em concentração de glicose. E o procedimento foi: primeiro, preparamos a solução mãe, que foi pesado 50 gramas de glicose na balança analítica, e dissolvemos em 500 ml de água destilada, ou seja, tivemos uma concentração de 100 gramas por litro. Depois fizemos a dissolução dessa solução mãe em 8 becquerels diferentes, com diferentes concentrações, variando de 10 a 90 gramas por litro, dependendo do becker. A reação de cor consistia em adicionar 0,5 ml de cada um desses beckers nos tubos de Folium. Depois, adicionamos 1 ml de DNS em cada tubo e fizemos o aquecimento em banho-maria por 5 minutos. Lembrando que a diluição posterior do banho-maria foi de 12, foi até atingir a marca de 12,5. Fizemos essa diluição com água destilada e posteriormente fizemos a leitura no espectrofotômetro para obter a absorbância de cada uma das concentrações. A prática 1, que é a influência da concentração da sacarose, foi realizada no dia 23 de junho, e o objetivo era analisar o efeito da concentração de substrato na velocidade da reação. Tivemos algumas variáveis independentes e tivemos os parâmetros fixos, como foi trazido anteriormente. A variável independente nessa prática era a concentração da sacarose em 6 níveis diferentes. Ou seja, fizemos a preparação da concentração de sacarose e em 6 becquerels diferentes. Aí os parâmetros fixos, foi fixado o pH de 4,5, usamos o tampão de acetato para isso, e a temperatura utilizada nos reatores foi de 30 graus Celsius. O procedimento consistia na adição da enzima de 1 ml em cada um dos reatores, as diferentes soluções de sacarose, e coletamos as amostras no intervalo de 3, 6 e 9 minutos. Daí, colocamos 1 ml de DNS nos tubos de Folium para realizar a paralisação e deixamos em banho-maria por 5 minutos para revelar a cor. A prática 2, que foi para a influência do pH, fixamos a concentração da sacarose de 50 gramas por litro e também fixamos a temperatura em 30 graus Celsius. E a variável independente foi o pH, que variou de 3 a 7 níveis diferentes. Começava no pH 3, daí ia variando até chegar no nível de pH 7. E assim como foi realizado na prática 1, fizemos essa preparação de sacarose de 50 gramas por litro e dissolvemos com diferentes tampões de pH. A adição de enzima ocorreu quando fizemos a transferência da proveta para os becquerels dos reatores e iniciamos a reação assim que o termômetro marcava 30 graus Celsius. E após essa marca, quando o termômetro atingia 30 graus Celsius, começamos a fazer coletas de amostras de 3 em 3 minutos. Ou seja, coletamos a primeira amostra no intervalo de 3 minutos, a segunda no de 6 e a terceira no de 9. Após isso, fizemos a transferência de 1 ml de 0,5 ml dessas 3 amostras para o tubo de Folium, onde já continha o DNS, que ia realizar a paralisação da reação e o aquecimento em banho-maria para revelar a cor.
Agora, na prática 3, a influência da temperatura. O nosso objetivo era estudar o impacto da temperatura na atividade da enzima invertase. A variável independente era a temperatura, que era a variável que queríamos analisar, em 8 níveis diferentes. Utilizamos, aliás, colocamos cada reator numa determinada temperatura. Como tínhamos apenas 3 reatores, foi realizado de 3 a 4 processos, tipo, de alteração de temperatura. Ou seja, primeiro colocamos um reator em 20, outro em 30 e outro em 40, e posteriormente íamos alterando essas temperaturas conforme a prática ia seguindo adiante. Os parâmetros fixos foi a concentração de sacarose, igual na última prática, na prática 2, e o pH também era fixo nessa prática. De 4,5, utilizamos uma solução tampão para isso. Então, o procedimento experimental consistiu no ajuste dos reatores para as temperaturas desejadas, assim como eu havia dito, a adição de enzima de 1 ml para iniciar a reação. A gente adicionava essa enzima assim que o termômetro atingia a temperatura desejada, de 20, 30, 40, etc. E realizamos a coleta de amostras a partir do momento que o termômetro marcava a temperatura desejada. Realizamos três coletas no intervalo de 3, 6 e 9 minutos, e também colocamos, paralelamente a isso, quando íamos retirando, já havia preparado os tubos de Foley com 1 ml de DNS, que era essencial para a paralisação da enzima, e o aquecimento de banho-maria nos possibilitava o aparecimento de uma cor que seria realizada a análise do espectrofotômetro. Agora, aqui tem uma etapa final, a qual foi essencial para a prática, né, que foi a leitura no espectrofotômetro, e esse procedimento foi aplicado a todas as práticas 1, 2 e 3 após o banho-maria. Então, as outras etapas eu terminava no banho-maria, e agora eu vou falar o que acontecia após esse banho-maria. Enfim, a gente fazia a retirada dos tubos do banho-maria e resfriamento, ou seja, esperamos um tempo até que eles estabilizassem. Após isso, a gente fazia a diluição, ou seja, a gente pegava a água destilada, e cada um dos tubos Foley tinha uma marcação de 12,5 ml, o qual a gente aguardava, ia adicionando água destilada até atingir essa marca. Após isso, fizemos as transferências de cada um dos tubos de Foley para as alíquotas, para as cubetas específicas que seriam utilizadas para as análises, a leitura e registro da absorvância no espectrofotômetro, para posteriores cálculos da concentração de produto formado. Bom, aqui a gente tem um delineamento, ou seja, a gente tem quais foram as variáveis independentes e quais foram os parâmetros controlados em cada uma das práticas. Assim como eu já havia explicado na prática 1, que era a influência da concentração, a gente utilizou 6 concentrações de sacarose, variando de 10 a 90 graus Celsius, e a gente trabalhou com o pH e temperatura constante. Na segunda prática, que era a influência do pH, a gente trabalhou com 6 diferentes valores de pH, variando de 3 a 7, e fixamos a concentração da sacarose de 50 gramas por litro e a temperatura em 30 graus Celsius. Na prática 3, que era a influência da temperatura, a variável independente era a temperatura, que trabalhamos em 8 níveis diferentes de temperatura, variando de 20 a 68 graus Celsius, e os parâmetros controlados foi a concentração de sacarose, que era 50 gramas por litro, e o pH em 4,5. Oi, bom dia. Inicialmente eu vou começar falando sobre a etapa 1, que não necessariamente foi a prática da influência da concentração, mas a gente teve que fazer ela antes, apenas com a glicose, para que a gente pudesse montar a equação da reta para fazer a conversão depois. Bom, aqui a gente vai estudar a variação da concentração da sacarose e como ela afeta a velocidade da reação catalisada pela enzima invertase. O objetivo principal dessa prática, como dito anteriormente pelo Vitor e pelo Felipe, é determinar os parâmetros cinéticos da equação de Michaelis-Menten, que é o Km e o Vmax. Aqui,
foi construída a curva relacionando a absorbância com a concentração de glicose. Essa curva foi feita com a solução mãe, que o Felipe acabou de explicar, e aí a gente foi e converteu o volume da solução em concentração de glicose e foi feita a leitura das absorbâncias, e a gente esboçou essa curva e a gente obteve essa equação da reta com 2,6322x, que é o nosso coeficiente angular, e 0,6737 e com um R quadrado de 0,982, o que é um R quadrado relativamente bom. E essa equação vai nos permitir converter os dados de absorbância em concentração real de glicose. Aqui foi os dados obtidos com a prática 1 em si. A gente preparou, como o Felipe disse, soluções com concentrações diferentes de sacarose e foi lida a absorvância delas, que é essa tabela do lado esquerdo. Com a equação da reta, a gente conseguiu converter essas concentrações, essas absorbâncias em concentração de glicose, que foi o que é o que a gente vai gerar os gráficos da glicose em função do tempo. Então, aqui eu só deixei exemplificado os dados que a gente obteve no espectrofotorômetro e com a conversão usando a equação da reta. Aqui, a gente tem os gráficos para todas as concentrações de sacarose que a gente utilizou, variando de 10 a 90, e como o Felipe disse, a gente tentou manter os parâmetros fixos, que foi o pH e a temperatura, para não ter tanta alteração ou erros sistemáticos. E aqui a gente gerou gráfico para cada concentração, né, como eu disse, e como pode ser observado, todos mostram um aumento linear da concentração da glicose em função do tempo. Isso permite que a gente validar o modelo de velocidade linear, porque teve um crescimento linear com o tempo. E a gente ainda pode analisar que em concentrações intermediárias, tipo entre 20 e 50, teve um melhor desempenho. E em concentrações muito baixas, as iniciais de 10 gramas, não teve um desempenho tão bom contra as outras, o que pode indicar que teve uma limitação de substrato, que a quantidade de substrato que a gente utilizou era pequena. E, da mesma forma, na maior concentração, que foi a de 90, pode ter causado uma menor eficiência pela saturação ou por ter causado a inibição da enzima. Aqui, a gente vai fazer o cálculo das velocidades iniciais utilizando o gráfico de Michaelis-Menten. Com esse gráfico, pelo software que a gente usou, não foi possível já determinar os parâmetros V máximo e Km. Então, posteriormente, a gente fez a linearização e obteve eles. Mas aqui, a gente pode ver que foi obtida as velocidades iniciais, a gente fez as derivadas. Esse valor de velocidade, ele corresponde à derivada inicial de todos os gráficos anteriores, que a gente derivou em x, então os valores das velocidades são os valores dos coeficientes angulares. Derivando, sobrou só ele, que são essas velocidades aqui. Mas aí, os valores estão um pouco diferentes, porque a gente converteu e passou para mol. Então, a gente usou a massa molar, e aqui a gente tem tudo em mol. Pode passar. Aqui a gente mostra o gráfico da velocidade com a linearização de Lineweaver-Burke, que foi o que o Victor explicou. O gráfico mostra que a velocidade aumenta com a concentração e... volta no slide, por favor, anterior. Não, o outro. Esse. Aqui, quando a gente foi fazer a curva de Michaelis-Menten, a gente observou que teve 2 pontos que destoou muito. Isso, fez com que o R quadrado desse muito baixo, que a gente pode observar que o primeiro, o R quadrado deu 0,53. Então, a gente achou melhor tirar 2 pontos que estavam destoando muito, que foram os pontos de 50, da concentração de 50 gramas por litro inicial de sacarose, e a de 90, para obter uma curva mais precisa. Aí a linearização de Michaelis-Menten, ou a linearização de Lineweaver-Burke, a gente utilizou apenas com os pontos que não destoavam. Então, tem 2 pontos a menos. É só essa observação. Pode ir para a próxima. Aí, aqui, a gente fez com o inverso. Esse gráfico ele é feito com o inverso da velocidade e o inverso da concentração, que a gente esboçou o gráfico de Michaelis-Menten. Aqui a gente obteve uma equação na reta de 210,32x mais
431,29 e um R² de 0,947. O que não é um R² tão bom assim, não é tão próximo de 1, mas foi o que os nossos dados a gente conseguiu obter com os nossos dados. E aí, com esses dados, fazendo a comparação da equação linearizada, a gente pôde obter os valores de V máximo e o de K máximo. Com a equação que a gente usou, a gente só comparou o que era Y, o que era o A, o que era o B e tal, e a gente conseguiu os valores de V máximo de 0,0352 e de Km para 0,06921. E quando a gente foi fazer uma análise e comparar com a literatura, a gente pôde observar que teve uma grande diferença, um grande desvio em relacionado ao KM. Quanto ao V máximo, a gente conseguiu um valor até próximo, variando muito pouco. E isso indica que a velocidade da reação foi menor que o esperado e a afinidade da enzima pelo substrato foi bem reduzida. Isso pode ter acontecido por algumas falhas nossas mesmo no experimento ou dos cálculos. Pode ter sido alguma imprecisão nas medições, na pureza da enzima do substrato, algum problema no preparo da solução, erro na leitura, ou às vezes a gente não conseguiu manter aqueles padrões do pH e da temperatura. Isso pode ter sido causado também, isso pode ter acontecido por ter havido inibição por excesso de substrato. Como eu disse que na concentração de 90 teve um ponto de Stoa. E é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prática 2. Na segunda prática, nós analisamos a influência do pH na atividade da enzima. Para isso, nós utilizamos o método de determinação da velocidade inicial, que nada mais é do que medir a velocidade com que a reação acontece logo no início, onde ela não sofre tanta interferência de fatores externos, como acúmulo do produto, desnaturação da enzima, alteração do pH, entre outros. Aqui nós temos os gráficos para diferentes variações do pH. No eixo das ordenadas temos a absorbância e nas abscissas temos o tempo. Podemos ver que o crescimento nos pontos colhidos tem 3 diferentes tempos. Em 3 diferentes tempos é aproximadamente linear, o que valida o método da velocidade linear, da velocidade inicial, perdão. Podemos observar também que a máxima absorvância é atingida próximo ao pH 4, decaindo a partir de então. Pode passar. Plotamos também um gráfico de concentração, que foi calculada a partir da absorvância, pelo tempo. Os resultados são melhores visualizados através da tabela, onde se destaca que o pH bom está ali por volta do 4. Pode passar. Calculando as derivadas de concentração, foi possível determinar as velocidades iniciais. Para o pH 3, foi aproximadamente 0,00411 mol por litro minuto. Para o pH 4, foi aproximadamente 0,00852, decaindo a partir de então até finalizar no pH 7, que foi 0,00529 mol por litro minuto. Na imagem ao lado, temos um gráfico de velocidade pH, onde é possível visualizar melhor essa subida e declínio na velocidade. O perfil se assemelha ao comportamento típico de enzimas com sítio ativos dependentes do estado de ionização. Os dados experimentais foram ajustados ao modelo teórico correspondente, permitindo a estimativa das constantes de ionização, K1 e K2, que foram 1,85 vezes 10 a menos 5 mol por litro e 1,68 vezes 10 a menos 3 mol por litro, respectivamente. Foi calculado a partir disso o pH ótimo de 3,75, próximo do 4, o que corrobora com nossos resultados gráficos. Agora eu vou falar sobre o que foi feito na prática 3, onde a gente avaliou a influência da temperatura na atividade da enzima. Primeiro, igual a gente fez com a prática 2, eu estou aqui mostrando os gráficos de absorvância por tempo, onde a gente pode observar um crescimento da concentração máxima de glicose medida, da absorvância máxima de que a glicose causou até a temperatura de 50 graus, o que indica que por volta dessa temperatura é a temperatura ótima, e logo depois ela começa a cair, indicando que a partir daí a gente tem
a parte da desnaturação. Isso fica mais claro quando a gente pode observar aqui o gráfico de concentração por tempo, para cada uma das temperaturas. Como foi dito, a gente variou entre 28 e 68 graus, e aí a gente consegue observar claramente essa tendência de crescimento até a temperatura de 50 graus, e um decréscimo à medida que essa temperatura aumenta. A gente pode observar que ela cai muito, mesmo variando pouco a temperatura. Depois dos 60 graus, uma variação pequena de 3 ou 4 graus já causou uma diminuição muito grande da concentração. Aqui a gente também fez a mesma coisa da prática 2, convertendo aqueles dados de absorvância em concentração a partir da curva de calibração obtida na prática 1. Aqui está plotado um gráfico só para ficar mais fácil a gente visualizar essa questão da temperatura ótima, onde a gente tem a velocidade para cada uma das temperaturas que a gente utilizou, e fica claro que a gente tem essa tendência de crescimento. Esse ponto na temperatura de 40 graus, ele é um pouco estranho, mas ainda assim a gente consegue ver essa tendência do 20 ao 50, e logo depois essa queda acentuada. Então a gente vai utilizar o modelo de Arrhenius, primeiro nessas temperaturas até 50 graus, considerando que essa é a parte da ativação da enzima, e nas temperaturas após 50 graus, considerando que é a etapa de desnaturação. A partir desse ajuste, a gente consegue obter uma energia de ativação de 229,63 joules por mol e um fator pré-exponencial de 0,0017. Esse A positivo, ele faz bastante sentido com a etapa de ativação. Já nos valores após 50 graus, acima de 50 graus, a gente consegue ajustar obtendo um EI negativo, ou seja, uma energia de ativação negativa menor do que zero, o que é condizente com essa etapa de desnaturação. Os dados obtidos foram menos 4.875,08 joules por mol e um K0 de 5 vezes 10 a menos 8, o que é condizente com essa etapa de inativação da enzima térmica. Então, para concluir, na prática 1, a gente isolou a interferência da concentração para determinar os parâmetros cinéticos da reação de hidrólise da sacarose, e a gente encontrou o Vmax e o Km. Então, experimentalmente, a gente encontrou que Vmax é 0,00232 mol por litro por minuto, e o Km de 0,4877 mol por litro. Na literatura, a gente encontrou que esses valores eram próximos o Vmax de 0,0352 mol por litro por minuto e o Km de 0,06921 mol por litro. Então, a gente encontrou uns desvios bem altos, para o Vmax foi de 93% e para a Km foi de 604%. Então, apesar de a gente obedecer o modelo de Michaelis-Menten, os resultados obtidos indicam muitos erros na execução do experimento. Pode passar. Próximo. Na prática 2, a gente fez o experimento com a temperatura e concentração constantes, e a gente avaliou a ação da enzima em diferentes condições de pH. Então, a gente encontrou um pH ótimo experimental de 4,28, e usando os parâmetros de K, a gente encontrou o pH ótimo teórico de 3,75, e com isso, um desvio de 14%, que indica um bom resultado no experimento. Pode passar para a próxima. Na prática 3, a gente avaliou a interferência da temperatura na reação. Então, observando, como já foi dito, os pontos que a temperatura ainda favorece a reação e os pontos em que ocorre a desativação. Então, a partir dos nossos dados, a gente concluiu que o aumento da temperatura favoreceu a reação até atingir 50 graus, e a partir disso, o aumento da temperatura prejudicou a atuação da enzima. A gente também determinou a energia de ativação e a energia de desativação, mas a gente não obteve bons resultados, sendo eles significativamente menores do que o esperado, mesmo que elas seguiram o resultado físico esperado, que seria a energia de ativação positiva e a desativação negativa. Pode passar. Então, foi essa a nossa apresentação. Obrigada pela atenção.